Sempre que eu vejo meus amigos estrangeiros tentando aprender o português, uma coisa clara que eu percebo é que eles acabam soando formais demais. Que é bonitinho pra gente, mas é muito diferente, acaba sendo muito distante do português que a gente fala na vida real. E isso também pode acontecer com você quando você tenta aprender inglês e falar inglês ali pela primeira vez, que é esse soar formal demais. E no vídeo de hoje eu quero justamente ensinar você como diferenciar o inglês informal do inglês formal e não ter esses problemas de ruído de comunicação ou de parecer esquisito em contextos em que eu deveria ser formal e eu estou sendo informal, como por exemplo uma entrevista de trabalho, ou o contrário, contextos em que eu posso soar formal demais e eu deveria soar um pouco mais assim natural, como uma roda de amigos, por exemplo. Fala galera, meu nome é Renan e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui algumas diferenciações entre o inglês formal e o inglês informal. Então se você curtiu o tema do vídeo, já deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos que querem aprender inglês nesse ano de 2024 e se esse for o seu desejo, aprender inglês nesse ano de uma forma estruturada, do absoluto zero até o avançado, para você ficar de vez fluente nesse ano, clica aqui no link para você conhecer o método RRSLG do Pedro Galvão e conquistar de fato esse objetivo. Então antes de eu começar a falar aqui dos termos, eu vou explicar um pouco mais sobre o contexto de o que é o inglês formal e o inglês informal. O que são situações formais aqui no contexto do inglês? São basicamente situações relacionadas a trabalho, tá pessoal? Então, vocabulário de mercado de trabalho quando você está, por exemplo, numa reunião da sua empresa ou num processo seletivo ou num ambiente que exige certa formalidade, como uma corte suprema, como talvez um hospital ou até mesmo quando você escreve um e-mail e precisa se comportar de uma maneira mais formal com um vocabulário um pouco mais sério, um pouco mais erudito. Então, para esses contextos e para tantos outros, a gente tem também, falando também com pessoas mais velhas, né, em um contexto aqui de hierarquia, a gente vai utilizar termos específicos que a gente não utilizaria, por exemplo, falando com amigos, num grupo, assim, numa mesa de bar, nesses contextos onde vai ser mais comum o inglês informal. Então, esse é o principal ponto. Então, assim, um exemplo de uma situação formal seria aqui, por exemplo, I regret to inform that the project's deadline has been postponed. Então aqui eu tenho vários termos mais formais assim, né, como regret, que seria que eu sinto informar que o prazo do relatório foi adiado. Então regret seria eu sinto informar, e tem aqui também o postponed, que seria adiado. Então eu sinto informar que o prazo do relatório foi adiado. Nesse contexto aqui, até mesmo a estrutura que eu utilizo, né, de has been, ela dá um pouco mais essa ideia de formalidade. Enquanto aqui num contexto mais informal, poderia simplesmente dizer que the project's deadline has been pushed up. Percebem aqui que eu ainda estou usando has been, né, para dizer aqui que ele foi adiado, mas eu estou utilizando o termo pushed back. Então aqui, para eu soar um pouco mais informal, eu poderia dizer the project's deadline has been pushed back. Então aqui pushed back, ele vai dar a ideia de que ele foi adiado, só que de uma forma mais descontraída, de uma forma que eu não vou precisar usar esse vocabulário tão rebuscado. Então é muito importante a gente ter essa diferenciação de noção, justamente para não chegar falando pushed back numa situação dessas de trabalho, assim, que pessoas que vão utilizar um vocabulário mais rebuscado, enfim, existe contexto para tudo, né, pessoal? Termos que são muito associados à formalidade são os modal verbs. E galera, só recapitulando aqui, os modal verbs ou verbos modais são aqueles verbos que vão indicar justamente o modo em que eu faço uma pergunta ou uma negação ou eu dou uma declaração. Então, eles vão ter essa função aqui de marcar o modo, muitas vezes passando de um modo mais informal e direto para um modo mais formal e um pouco mais indireto, assim, um pouco mais assim no subjuntivo, como por exemplo, eu tenho can e could. Então o can, ele vai ser um pouco mais direto. Se eu faço uma pergunta para você, por exemplo, can you get me some coffee? Can you get me some coffee? É uma pergunta direta, você pode me pegar aqui um pouco de café? Enquanto que num contexto mais formal, eu poderia dizer, could you please get me some coffee? Could you please get me some coffee? Ou colocar o please assim no final. Could you get me some coffee, please? Percebe aqui que o could, ele dá essa ideia mais assim de eventualmente, você poderia. Ele passa essa ideia aqui de futuro do pretérito, assim. Você poderia, de tal modo, me passar o café? Então, os modal verbs, eles são muito importantes para fazer essa diferenciação, essa marcação entre uma pergunta mais direta e uma pergunta um pouco mais polida, um pouco mais educada. Um outro modal verb que ele é muito associado a essa ideia aqui de educação é o modal verb would. E would, galera, que daria aqui essa ideia de gostaria,
ele vai ser aqui um auxiliar também, que vai marcar essa ideia aqui de futuro do pretérito. Então, sempre que eu vou utilizar frases com essa construção de verbos com ia, poderia, gostaria, você me ajudaria, eu tenho que utilizar o marcador would para justamente passar aqui essa ideia de futuro do pretérito, que normalmente, naturalmente, ela já passa aqui um A um pouco mais formal, um pouco mais educado. Então, eu poderia dizer aqui, por exemplo, would you mind helping me, please? Ou até para soar ainda mais formal, would you mind helping me with this issue, please? Nesse contexto seria, você se importaria de me ajudar com isso, por favor? Com essa questão, com esse problema, com esse perrengue, por favor? Então aqui, o would you mind, ele dá essa ideia aqui de formalidade, de educação. Enquanto eu poderia simplesmente fazer uma pergunta direta dizendo, can you help me? Can you help me? Então, você pode me ajudar? Sendo bem direto assim, seria uma pergunta que eu faria para o meu amigo, assim, para pessoas próximas. Vocês percebem que a diferença de tom que os dois modal verbs eles passam? Então, os modal verbs eles são importantes justamente para fazer essa marcação entre um tom um pouco mais formal e um tom um pouco mais descontraído. E ainda para deixar essa frase mais informal, eu poderia simplesmente dizer can you help me out? Can you help me out? E esse out, galera, ele não tem muito uma função na frase, ele é justamente uma marcação aqui que eu tô sendo mais rápido, mais direto ao ponto, sabe? Can you help me out? Seria mais ou menos nesse sentido. Um outro termo aqui muito comum para a gente usar, que é também um modal verb nesse contexto de formalidade, é a palavra may. E o may, galera, ele também é uma pergunta, ela é um pouco mais direta, mas ela dá um tom formal e ela é principalmente utilizada no Reino Unido. Então, países como Inglaterra, Irlanda, Escócia, eles vão utilizar aqui o may para dar essa ideia de que eu posso ou você pode fazer alguma coisa por mim. Então, aqui um garçom, né, waiter, poderia dizer aqui para o cliente, may I help you? May I help you? Então, eu posso te ajudar? Então, nesse contexto, é mais comum nessas regiões eles utilizarem o modal verb may, mas que passa mais ou menos essa ideia de educação, de cortesia, de eu ser um pouco mais polido ao falar, sabe? Outros modal verbs muito associados a essa ideia de educação são os modal verbs shall e should. Nesse caso, galera, shall vai dar a ideia aqui de eu devo fazer alguma coisa, no sentido de provavelmente eu vou estar fazendo essa coisa. Então aqui, o exemplo seria I shall be there by noon. I shall be there by noon. Então eu devo estar lá mais ou menos até o meio-dia. Enquanto que uma forma um pouco mais direta, né, informal de dizer a mesma coisa, seria simplesmente I'll be there by noon. I'll be there by noon. Lembrando que no mesmo exemplo, no primeiro exemplo do shall, eu poderia usar o should, que vai dar essa mesma ideia, mas aqui novamente passando aquela ideia de futuro, do pretérito. Então ao invés de dizer que eu devo, eu vou dizer eu deveria. I should be there by noon. I should be there by noon. Agora algumas expressões e gírias que eu posso utilizar em contextos mais formais e informais. A primeira delas é the situation is under control. The situation is under control. Então a situação ela tá sob controle. Eu vou utilizar esse termo num contexto um pouco mais formal, enquanto num contexto mais informal eu diria, por exemplo, we've got it covered. We've got it covered. Então aqui esse termo, we've got it covered, seria que a gente já lidou com isso, a gente já soube lidar com isso, tá sob controle. A mesma ideia, mas contextos diferentes. Eu não vou chegar, por exemplo, para um grupo de amigos e falar aqui, por exemplo, we are under control. The situation is under control. Vai soar estranho, vai soar meio deslocado, sabe? Vai ser muito mais normal, muito mais simples dizer we've got it covered. Um outro exemplo de frase aqui, ainda nesse contexto de formalidade, seria, por exemplo, the film was entertaining. The film was entertaining. Seria aqui basicamente que o filme foi muito bom, o filme me entreteve, mas assim, vocês percebem que mesmo no português esse termo, entertain, entreter, ele é formal, ele soa esquisito, a gente fala assim entre amigos. Para amigos eu diria, por exemplo, the film was awesome. The film was awesome. Ou, por exemplo, the film was great. Eu até posso dizer um termo um pouco, que seria mais intermediário entre formal e informal, mas é comum, faz sentido eu falar para amigos, por exemplo, this film was a masterpiece. Então esse filme foi uma obra de arte, assim. Fica mais ou menos no meio, não é tão informal, mas soa natural, sabe? Não sou esquisito de falar assim. Agora alguns outros termos, né? Palavras mais associadas à ideia de formalidade e palavras mais informais. Eu tenho aqui uma palavra mais formal, seria to obtain, que seria obter, enquanto que no inglês informal eu simplesmente posso dizer to get.
Então esse verbo get, que ele é muito versátil, serve para milhões de coisas, eu também uso nesse sentido de obter, pegar, conseguir alguma coisa. Nós temos também purchase, que seria comprar, e buy, que dá a mesma ideia de comprar, só que de uma maneira mais informal. Então, I'd like to buy a new shirt. I'd like to buy a new shirt. Seria aqui uma forma mais informal, assim, mais direta de dizer que eu quero comprar uma nova camisa. Enquanto que, se eu fosse falar essa mesma frase de uma maneira mais rebuscada, mais informal, eu poderia dizer I would love to purchase a new shirt, ou new clothes, para falar de roupas no sentido mais geral, assim. Vocês percebem aqui que eu tenho a mesma ideia passada, mas de maneiras diferentes para contextos diferentes. Outros termos, a gente tem require, que seria aqui precisar de alguma coisa num contexto mais formal, e need, que seria precisar de uma maneira mais informal e mais generalista. Outro termo aqui é to assist, que seria uma forma mais formal de dizer ajudar alguma coisa, ajudar alguém, e to help. Então, to assist, to help. E por fim, nós temos o termo aqui to terminate e to end. Então, to end seria a maneira mais informal de dizer que eu vou finalizar alguma coisa, terminar alguma coisa, e to terminate seria a maneira mais formal, que inclusive é bem raramente utilizada, tá, pessoal? A maioria das vezes você vai ver pessoas utilizando to end ou to finish. Tá, agora eu vou falar com você sobre os conectores nesse contexto aqui de formalidade. Então, galera, a gente tem alguns conectores, que são aqueles termos que vão ligar as orações, e eles cumprem um papel muito importante para dar uma marcação aqui de formalidade ou de informalidade, dependendo do contexto. Então, falando aqui sobre os conectores de conclusão, o principal deles é o therefore. E o therefore, ele é bem informal, tá, pessoal? Ele vai ser utilizado nesses contextos de formalidade e ele dá essa ideia aqui de conclusão de alguma coisa. Então, um exemplo aqui com o therefore seria, por exemplo, the report was incomplete. Therefore, we need to request additional information. Então, aqui o relatório ele estava incompleto. Portanto, nós vamos precisar solicitar informação adicional. Então, aqui o relatório ele estava incompleto. Portanto, a gente vai precisar solicitar informação adicional. Então, therefore, ele vai conectar aqui as duas ideias, dando uma ideia de conclusão. Outros conectores importantes que passam essa mesma ideia de conclusão de uma maneira formal, a gente tem aqui hence, as a result, consequently e simplesmente thus. Então, hence, as a result, consequently e thus. Nós temos também, galera, os conectores que dão ideia de contraste. Então aqui, diferente dos de conclusão, eles vão passar uma ideia aqui de contraposição a uma ideia apresentada. Então eu tenho um argumento, eu estou enfraquecendo esse argumento, trazendo aqui a ideia de contraposição. E o principal deles é o however, que seria no entanto, que também vai ser utilizado em contextos formais. Então, um exemplo aqui seria the plan was well structured, however, it lacked flexibility. Então aqui o plano ele foi muito bem estruturado, entretanto, faltou flexibilidade no plano. Então, eu uso however para ser aqui um conector que dá essa ideia de contraposição de ideias. Outros conectores importantes que passam a ideia de contraste, eu tenho nevertheless, on the other hand e simplesmente in contrast. Então, nevertheless, on the other hand e in contrast. Todos eles vão ser utilizados em contextos formais. Nós temos também aqui os conectores de adição, como por exemplo moreover, furthermore, entre vários outros que passam essa ideia aqui de eu estou adicionando ideias. Então aqui, galera, um exemplo com moreover seria, por exemplo, aqui, your idea is brilliant. Moreover, your team can help you with that. Seria aqui, basicamente, a sua ideia, ela é brilhante. O brilliant, ele também dá um pouco essa ideia de formalidade, tá, pessoal? Então, sua ideia é brilhante e, além disso, a equipe, ela pode ajudar, a sua equipe, ela pode te ajudar com a sua ideia. Então, aqui eu estou adicionando informação. Outros conectores importantes, eu tenho aqui furthermore, que vai dar também essa ideia de adição de ideias e simplesmente também besides. Então, furthermore e besides passam essa ideia de adição, também são utilizados em contextos formais. Tá, então agora eu vou trazer algumas dicas de como que você pode desenvolver o inglês um pouco mais formal
e dicas para você desenvolver o seu inglês mais informal, mais descontraído. Galera, para o inglês formal, a minha principal dica vai ser para vocês lerem muito. Então leiam muitos livros, principalmente livros de época, livros que tragam esses conectores, esses termos mais formais. Inclusive, também seria interessante vocês verem muita entrevista, documentário, inclusive notícias de jornal, rádio. Nesses mecanismos de mídia, eles utilizam mais termos formais, não tão formais como em situações, por exemplo, de um tribunal ou para falar com um advogado, mas seria o inglês aqui levemente formal para atingir a grande maioria das classes sociais. Então, você vê um BBC News, você vê, por exemplo, um The Guardian, você conseguiria filtrar muito mais esse vocabulário e desenvolver a sua percepção do inglês falado de maneira mais formal, e inclusive utilizando muito aqui os famosos modal verbs que a gente já falou no vídeo de hoje. Com relação aos termos mais informais, a minha dica principal seria para vocês assistirem séries, principalmente séries de comédia. Então aqui, séries como Friends, How I Met Your Mother, ou por exemplo, Brooklyn Nine-Nine, são séries em que eles fazem muitas piadas, sempre tem uma gíria aqui, uma gíria ali, gírias mais nacionais, dependendo da série, gírias mais locais também, e é muito bom aqui para vocês pegarem, entenderem essas gírias e entenderem principalmente as piadas, para vocês verem, quanto mais vocês entenderem essas piadas, esses termos que às vezes envolvem trocadilhos, alguma coisa bem ali do contexto do episódio, alguma piada interna, coisas do tipo, é muito bom vocês pegarem essa percepção através de séries. Justamente porque, principalmente nessas séries de comédia, eles usam um vocabulário mais assim, informal. Eles geralmente são amigos saindo para beber numa mesa de bar ou falando sobre coisas cotidianas, coisas até fúteis, dependendo. Então são ferramentas muito boas para você desenvolver essa percepção do inglês informal, inclusive ajudar vocês no listening, porque muitas vezes nessas séries eles vão omitir palavras. Então, em vez de dizer I would like to, eles vão dizer I'd like to. Ou, por exemplo, we have got. Eles vão dizer we gotta. Ou simplesmente we got. Então nessas séries, nessas séries um pouco mais informais, vocês vão perceber muito e vão associar esse vocabulário, esses termos mais informais e até mesmo essas construções de frases um pouco mais distraídas, um pouco mais assim, sem pensar muito nos termos, só querendo passar a mensagem. Isso vai ficar muito mais claro para vocês nesse tipo de série. Uma outra dica que eu tenho para vocês é conversem com nativos, galera. Quando vocês falam com nativos de fato, eles vão ensinar para vocês, eles vão mostrar para vocês o inglês falado na vida real. Eles vão se comunicar utilizando gírias, então, por exemplo, em vez de How are you doing? Eles podem dizer What's up? Que vai passar basicamente a mesma ideia. Então, são muitos os casos, e você falando com um nativo, você tendo um amigo nativo, você vai entender e imergir muito mais fácil na cultura. Uma outra dica que eu tenho para vocês é falarem por mensagem de texto. Então, falar por WhatsApp, por exemplo, ou Telegram. Vocês têm aqui, por exemplo, os termos que eles usam com acrônimos, que são muito comuns nesses ambientes virtuais, como, por exemplo, ASAP, que seria o As Soon As Possible, ou mesmo os acrônimos ou as siglas para risadas, como, por exemplo, LOL, que seria Laughing Out Loud, que aqui basicamente significa rindo muito. Ou então, por exemplo, LMAO, que seria Laughing My Ass Off, que seria basicamente rindo até explodir. Então, esses termos a gente aprende de uma forma muito mais sutil em ambientes virtuais, por exemplo, não só mensagens de texto, mas, por exemplo, jogos online, entre vários outros ambientes, inclusive em vídeos no YouTube. Vocês podem buscar vídeos no YouTube explicando esses termos e como utilizar cada uma dessas expressões, como utilizar cada um desses acrônimos. Então, séries de comédia, falar com nativos e aplicativos de mensagem, mídias virtuais, mídias online, tudo isso é muito bom para vocês entenderem como que é o inglês mais descontraído, como que é o inglês mais informal. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero realmente que vocês tenham gostado e que vocês coloquem em prática essas dicas que eu dei no vídeo de hoje para vocês entenderem mais as palavras e os termos relacionados ao inglês formal e quais palavras, termos, gírias vão ser mais apropriadas para ambientes informais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.